Então, turma, dando continuidade aos exercícios terapêuticos, tá? Falamos sobre os exercícios ativos e os exercícios passivos, né? Os ativos assistidos, ativos resistidos, ativos livres, né? Agora vamos entrar nos isotônicos e isométricos, beleza? A gente vai entender a diferença de cada um deles. Provavelmente vocês já viram falar, enfim, já comentamos em alguns casos sobre esse tipo de exercício também, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais no conceito e quando utilizar cada um deles, né? Então, como diferenciar, né, um exercício isotônico de um exercício isométrico? Tá? A gente tem aí os isotônicos, ó, que são aqueles onde a musculatura se contrai e encurta, provocando assim movimento. Então, hoje vocês vão encontrar em artigos, em bibliografias mais recentes, tá, a denominação de exercícios dinâmicos para os exercícios isotônicos. Tá? Mas o conceito é o mesmo, são exercícios em que eu tenho movimento, em que eu tenho trabalho articular, beleza? Nada mais é do que a atividade que a gente exerce no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje, no nosso dia a dia, nossas atividades, são exercícios isotônicos. O fato de você se levantar da sua cama, você está trabalhando com exercício isotônico. O fato de você caminhar durante o dia, são exercícios isotônicos. Tá? Então, todo tipo de contração muscular que vai gerar algum movimento no seu corpo, que vai gerar algum trabalho articular, ele é considerado como exercício isotônico, tá? Quase todos os movimentos que fazemos no nosso dia a dia, então, eles são exercícios isotônicos, eles são movimentos, né? Tudo que gera movimento é a base de isotonia, a base de exercício isotônico. As vantagens que a gente tem nesse tipo de exercício aí, ó, que ele fortalece o músculo em toda a sua gama de movimentos. Então, devido à amplitude muscular, né, devido à movimentação, aliás, que esse tipo de exercício gera para o músculo, né, contração muscular e o relaxamento muscular com o movimento articular, eu consigo ter um ganho, eu consigo ter uma melhora do trabalho desse músculo como um todo, tá? De todas as fibras musculares dele, porque devido a principalmente a questão de amplitude de movimentos. Quando eu trabalho com exercício isotônico, eu trabalho com amplitude de movimentos, né? Eu tenho movimento articular, eu tenho movimento do segmento. Então esse movimento, essa amplitude de movimento, ela melhora a capacidade muscular de contração em todos os pontos do músculo, em toda a sua extensão, tá? Já a gente tem como desvantagem, ó, a questão de dor muscular depois da prática do exercício, tá? Então, o exercício isotônico, dependendo da quantidade de carga que você utiliza para realizar os movimentos, né, ele pode deixar a musculatura dolorida. Então, ele pode gerar incapacidade, prejuízo de funcionalidade temporária devido à dor, né, que gera na musculatura depois de um trabalho muito intenso, depois de levar muito estresse para as fibras musculares. Então esse ponto aí, ó, ele enfatiza que os músculos tornam-se fortes em um ponto e fracos em outro. Então eles melhoram a capacidade como um todo de contração das fibras musculares, porém ele tem esse problema de cansar, né, de deixar dolorido a musculatura, de deixar fadigado, de levar o estresse mais rápido às fibras musculares. Primeira coisa, então, como diferenciar um exercício isotônico de um exercício isométrico? Tá? O primeiro ponto aí, com relação à isometria, ao exercício isométrico, é que eu não tenho trabalho articular, né? Então eu não tenho movimento. A única coisa que eu vou ter nesse tipo de exercício é contração muscular, beleza? Então os isométricos, ó, são aqueles que desenvolvem a força estática, ou seja, sem movimentar o corpo. Tá? Eu tenho contração mantida nas minhas fibras musculares, porém eu não tenho um trabalho articular sendo executado, eu não tenho um movimento sendo executado por via dessa contração muscular. Tá? Tá aí um exemplo da mulher, ó,
trabalhando com isometria para membros inferiores, basicamente, né? Pegando bastante glúteo, essa posição, um pouco de quadríceps para permanecer também, né? Os posteriores, isquiotibiais. Então, a isometria, galera, ela tem uma característica muito bacana de exercício para aumento de força muscular. Tá? Ela tem benefício muito satisfatório com relação à força muscular. Beleza? As vantagens que a gente tem, então, com relação ao exercício isométrico, tá? Ele desenvolve uma resistência estática, ou seja, a força que você precisa para puxar, carregar, empurrar ou sustentar um objeto. Já as desvantagens é que durante o exercício o fluxo de sangue no músculo para. Então, quando a gente tem execução de um exercício isométrico, temporariamente durante a isometria, o fluxo sanguíneo nesse músculo, nessa musculatura, ele é interrompido. Tá? Então, esse tipo de exercício, apesar de ser bastante satisfatório, tem alguns pontos que precisam ser observados antes de a gente passar para o nosso paciente, tá? Pacientes que tenham hipertensão, que sejam cardiopatas, que possuem alguma patologia relacionada a fluxo sanguíneo, relacionada a coração mesmo, né? São contraindicados, tá? Exercícios de isometria. Olha lá que legal, a pressão arterial sobe e menos sangue volta para o coração, podendo ser perigoso caso você tenha problemas cardíacos. Então, uma contraindicação fundamental e extremamente importante quanto à realização de isometria, pacientes que possuam algum prejuízo, alguma patologia relacionada a sistema cardíaco, tá? Sistema circulatório. Importante se lembrar dessa informação aí. Turma, então com relação à contração concêntrica e contração excêntrica, tá? A gente tem o costume de falar que a concêntrica é quando a gente contrai o músculo, né? Quando realiza o movimento. E a excêntrica é quando a gente relaxa o músculo, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com esse jeito de colocar, tá? O conceito de concêntrico e excêntrico. Na contração concêntrica, ó, observa aqui no desenho, ó. O músculo está relaxado. Quando eu tenho a contração concêntrica, eu tenho o encurtamento das fibras, beleza? O músculo se encurta e gera contração. Numa excêntrica, o músculo está relaxando, porém ele ainda está em contração, ele não relaxa de uma vez. Consegue perceber? Ó, eu tenho, agora relaxou. Eu tenho a concêntrica, toda a contração muscular, as fibras se encurtam. E eu tenho uma excêntrica. Quando eu estou retornando, o músculo ainda permanece contraído. Ó. Consegue observar? Aí ele vai relaxando, relaxando, até voltar ao estado de repouso, estado inicial. Então, mesmo que eu tentar fazer sem a contração, ó, concêntrica. Quando eu quero voltar à excêntrica, mesmo sem querer contrair o músculo, eu não consigo. Ele ainda permanece contraído. Tenta fazer aí para vocês observarem e tenta sentir o músculo. Aqui é mais fácil de sentir ele contraindo. Na hora que você está relaxando, você não consegue relaxar ele de uma vez, tá? Para retornar o membro, para retornar o braço à posição de repouso, ele ainda permanece contraído, tá? Então, o que eu quero dizer isso? Tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, eu tenho contração muscular, tá? Uma para levar, para encurtar a fibra, eu tenho uma contração para encurtar as fibras musculares, e eu tenho uma contração para relaxar as fibras musculares do músculo agonista, tá? Que é o músculo que realiza o movimento. Então o agonista ele trabalha tanto na contração concêntrica quanto na excêntrica, beleza? Um erro muito comum que a gente comete, pessoal, com relação ao exercício isotônico, é que quando a gente está trabalhando, quando a gente está realizando esse tipo de exercício, seja num treinamento ou seja durante um tratamento com o paciente, né, a gente valoriza apenas a fase concêntrica, né, a fase em que o paciente teoricamente faz força, né, para contrair o músculo, para encurtar o músculo, né, e acaba esquecendo da fase excêntrica do movimento.
tá? Por que eu quero dizer isso? Por que eu digo que é um erro que a gente comete? Porque a fase excêntrica, galera, ela é extremamente importante para o ganho de massa muscular, tá? Então, quando a gente realiza o trabalho concêntrico e o trabalho excêntrico com a mesma intensidade, com a mesma atenção nas duas fases, tá? O desenvolvimento do exercício, o benefício que o exercício vai trazer para o nosso paciente, para o nosso cliente, para o nosso aluno, vai ser muito maior, vai ser muito melhor, tá? Então, quando a gente for trabalhar, sempre frisar a questão da velocidade do movimento, tanto na hora de encurtar o músculo, na hora de realizar o movimento, quanto na hora de devolver o movimento, tá? De devolver o segmento para a posição inicial. Então, sempre pedir para o paciente, ô seu João, vamos lá, faz aí o movimento para mim de dobrar o seu cotovelo, de flexionar seu cotovelo. Vamos lá, força. Agora, na hora que o senhor voltar o seu braço para a posição inicial, o senhor vai voltar bem devagar, tá? A mesma velocidade que o senhor utilizou para encurtar o músculo, que o senhor utilizou para realizar o movimento, tá? Vamos fazer o movimento devagar. Vamos valorizar tanto na subida quanto na descida o movimento. Então, é esse tipo de coisas que a gente tem que frisar bastante, tá? É extremamente importante a fase concêntrica, porém a excêntrica também é muito importante e ela apresenta um benefício muito considerável quando o nosso objetivo for proporcionar ganho de ganho de massa muscular, para o nosso paciente. Com relação ao exercício isométrico, então, turma, a gente tem algumas considerações, tá? Com relação a ele que vão ser importantes no nosso dia a dia durante o tratamento de pacientes. Uma das mais importantes aí, né, é que ele não gera estresse na articulação, tá? Sobrecarga articular ele não vai gerar. E, consequentemente, ele pode ser utilizado em uma gama bem interessante de pacientes, tá? Inclusive pacientes reumatológicos. Então, assim, o primeiro conceito que a gente tem de isometria é a não ação de trabalho articular, né? Eu não tenho um trabalho articular sendo executado durante esse tipo de contração. Então, se indica, tá, o exercício isométrico para aqueles pacientes que estão em recuperação, tá? Estão em pós-operatório. A gente utiliza muito no início de tratamento, de reabilitação de pós-operatórios de ligamentos. Tá? É muito importante trabalhar com isometria. Olha que interessante, o exercício isotônico, tá? Ele tem uma capacidade grande de gerar volume muscular, tá? De gerar massa muscular. E o exercício isométrico ele já tem uma capacidade muito grande de gerar força muscular, de melhorar a questão de força, tá? De potência muscular. Então, assim, eu não posso, quando a gente fala em pós-operatório, né, de principalmente cirurgias de ligamentos, eu não posso isolar e trabalhar meu paciente só com isometria ou trabalhar meu paciente só com exercício isotônico, né? Por quê? Porque os dois vão ter resultados, os dois vão surtir efeitos. Mas como que se costuma trabalhar? Né? Novamente, isso não é receita, né? Então, cada profissional vai desenvolver uma maneira diferente de trabalhar. Mas assim, normalmente um pós-operatório de ligamento de joelho, por exemplo, a gente inicia com um trabalho de isometria, tá? Trabalho de fortalecimento muscular, de musculatura adjacente de quadríceps, musculatura de tibiais, gastrocnêmio, sóleo, a galera toda. E a gente trabalha com isometria primeiro, tá? Porque eu preciso ganhar uma força muscular em toda a estrutura que circunda a articulação do meu joelho, especificamente falando de ligamento, tá? Eu preciso ganhar essa força muscular primeiro, para depois começar a ganhar massa novamente, tá? O trabalho de ganho de massa muscular para esse meu paciente. Então, assim, a isometria
ela é considerada um exercício seguro, tá? Seguro do ponto de vista de integridade articular. Lógico que tem toda aquela consideração que a gente fez com relação ao estado do paciente, né? Patologias pré-existentes e tudo mais, precisa ser analisado. Até porque, para execução de qualquer atividade física, de qualquer tipo de exercício, meu paciente ele tem que estar apto a isso, né? Ele tem que estar em condições de realizar exercícios. Então, assim, exercício isométrico ele é mais seguro devido à questão da estabilidade do segmento, né? Ele não vai gerar dano na articulação. Então, assim, se o meu paciente tem algum problema qualquer de joelho, por exemplo, né? Se é um paciente reumatológico que tem, por exemplo, algum processo de artrite, né, instalado, artrose, algo do tipo, processo degenerativo, e eu preciso trabalhar fortalecimento muscular com ele, eu posso trabalhar com isometria, tá? Eu vou ter um trabalho de fortalecimento e vou ter a segurança que meu paciente precisa, tá? Por exemplo, meu paciente, eu quero fortalecer quadríceps com meu paciente, né? Em isometria, um protocolozinho, um exercício, né, que a gente pode colocar com esse meu paciente. Coloco ele sentado, né, num banquinho, numa cadeira, enfim. Peço para ele estender o joelho, ele vai esticar a perna, vai segurar o joelho estendido e vai permanecer nessa posição em torno de 10 segundos, 8 a 10 segundos. Tá? Lógico, isso vai depender de paciente para paciente. Mas enfim, posso pedir para ele manter uns 10 segundos a posição, e aí vai retornando, retorna para a posição, flexiona o joelho, relaxa e mantém pelo dobro do tempo que ele gerou a contração. Então, se ele manteve a posição lá por 10 segundos, ele vai dar 20 segundos de descanso. Tá? E aí peço para ele fazer novamente. Vamos fazer aí em torno de umas 6 a 7 repetições, tá? Dessa maneira. E aí, conforme o paciente for se sentindo mais confortável, conforme ele for desenvolvendo durante o tratamento, esse tempo de contração eu posso estar aumentando, tá? Para 12, para 14 segundos. E quando eu chegar em torno de mais ou menos 20 segundos, 20 a 30 segundos que meu paciente se sentir apto, né? Que ele conseguir permanecer esse tempo em contração isométrica, né? Aí eu posso começar a colocar carga nesse meu paciente, tá? Como que vai funcionar isso? Eu coloco uma caneleira nele e peço para ele fazer o mesmo trabalho, né? Estende o joelho, segura em isometria por alguns segundos e relaxa. Relaxou, espera o dobro do tempo que ele se manteve em isometria e faz novamente, tá? Então, já estou colocando carga no meu paciente, porém trabalhando com isometria ainda, tá? Isso se tratando de paciente crônico, tem problema crônico no joelho. Meu paciente de pós-operatório, de LCA, por exemplo, vou começar trabalhando com isometria com ele. Lógico, tem todo o trabalho de movimentação, de ADM, de controle de edema, toda aquela questão que a gente já comentou anteriormente. Mas se tratando de fortalecimento muscular, né? Primeiro começo a trabalhar com isometria com esse meu paciente, ao mesmo tempo que eu trabalho junto à parte de movimentação, né? De amplitude de movimentos, né, mobilização articular passiva do joelho do meu paciente. E vou jogando isometria para ele, tá? Vamos fazer bastante trabalho isométrico conforme for se desenvolvendo o tratamento, conforme for a evolução do meu paciente, eu posso começar a trabalhar com exercícios isotônicos, né? Posso começar a colocar movimento propriamente dito no fortalecimento muscular desse meu paciente. Então, assim, a evolução vai ser sempre gradativa, tá? De um exercício para o outro. Então, olha que legal. Quando a gente precisa, temos um paciente pós-operatório, né? Um paciente que está imobilizado, por exemplo. Vamos lá, imaginar, meu paciente teve uma fratura de tíbia, né? Uma fratura em diáfise de tíbia, por exemplo. Está imobilizado, está com fixador externo, né? Está lá com aqueles ferros para o lado de fora da perna. E eu preciso preservar a musculatura desse meu paciente, né?
Só que se eu for trabalhar um fortalecimento com ele de quadríceps, por exemplo, para eu fortalecer o quadríceps dele nesse caso aí, com exercício isotônico, né, colocando carga, eu vou precisar colocar uma caneleira no pé do meu paciente. Não vai ser legal devido à fratura, né? Eu não posso colocar uma resistência maior ainda no membro dele, no segmento. Então, como que eu vou trabalhar com esse meu paciente? Fortalecimento de quadríceps especificamente, nesse caso. Com isometria, né? Estende a perna, deixa o joelho estendido e faz a contração do quadríceps. Segura por alguns segundos, relaxa, repete o movimento. Movimento não, né? Repete a contração, relaxa e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente fala em isometria, a gente fala em exercícios para recuperação, exercícios para prevenção de atrofias, né? Para prevenir que o meu paciente perca fibras musculares, para que haja uma prevenção para que ele não perca força muscular, enfim, né? Então, é uma maneira de trabalhar com fortalecimento muscular em segurança, tá? Preservando a integridade do segmento, do membro do meu paciente. Então, só para a gente entender melhor como é que funciona, né? Um exemplo, paciente de 78 anos com histórico de ruptura total de LCA sem procedimento cirúrgico. Então, paciente idoso, né? O risco de uma cirurgia é grande, então normalmente quando o paciente é idoso e apresenta esse tipo de lesão ortopédica, né, não se recomenda processo de cirurgia, né, reconstrução. Necessita de fortalecimento da musculatura do membro para preservar a integridade e estabilidade restante do joelho. Beleza, então como que a gente trabalha integridade da articulação? Como que a gente trabalha estabilidade do joelho? O que a gente precisa ter? Coordenação, propriocepção, né? Equilíbrio e precisamos que a musculatura esteja forte, né? Nesse caso aqui, ó, eu sei que meu paciente não vai fazer cirurgia de reconstrução, então o ligamento dele vai permanecer rompido, né? Ligamento cruzado anterior ele é o principal restritor de anteriorização da tíbia, tá? Ele não permite que a tíbia se desloque para frente, que ela se movimente para frente com relação à articulação do joelho. Então, assim, eu não posso trabalhar nesse caso com o meu paciente em exercícios isotônicos, tá? Lembra do movimento da cadeira extensora, né? Com o paciente sentadinho, joelho flexionado, e ele estende o joelho e retorna para a posição. Não posso trabalhar dessa maneira com o meu paciente porque eu vou lesionar ele, né? Eu posso machucar, eu posso danificar ainda mais a articulação, né? Pode começar a comprometer outras estruturas, como o menisco, por exemplo. Mas eu preciso fortalecer a musculatura desse meu paciente. Então, eu vou trabalhar com isometria com ele, né? Deixo o isotônico um pouco de lado e vou trabalhar isometria. Meu paciente pode estar sentado ou deitado com a perna totalmente estendida, fazendo a contração do quadríceps, né? Posso pedir para ele, no caso de fortalecimento de gastrocnêmios, né? Pode estar deitado ou sentado também com o membro estendido. E aí eu vou pensar, meu gastrocnêmio, qual que é a função dele? Qual que é o movimento que ele gera durante a contração, né? Gastrocnêmio é a panturrilha, né? Então, quando eu contraio minha panturrilha, o que acontece? O meu pé vai fazer uma plantiflexão, uma flexão plantar, né? Eu vou ficar na ponta do pé. Então, eu vou pedir para o meu paciente fazer esse movimento, tá? Ele vai levar a ponta do pé dele para baixo, deitadinho, tá? Como se ele fosse ficar na ponta do pé e vai permanecer nessa posição. Conto 1, 2, 3, 4, 5, né? Tempo que o meu paciente conseguir se manter confortável, relaxa, espera um pouquinho, faz o trabalho novamente, realiza a contração, tá? Nesse caso aí eu posso colocar uma resistência para o meu paciente também, né? Vou pegar um elástico, por exemplo, eu vou colocar na ponta do pé dele uma borracha, um TheraBand, né? Vou colocar lá na pontinha do pé dele só para exercer uma resistência. Vou segurar, vou esticar esse elástico, vou pedir para o meu paciente ficar na pontinha do pé, fazer uma
plantiflexão, uma flexão plantar e permanecer. Tá? O elástico já vai gerar uma resistência nesse caso aí. Então, nesse sentido aí, esse tipo de exemplo de paciente, eu vou trabalhar com isometria para fortalecer, tá, a musculatura dele. Outro exemplo, então, ó. Paciente 28 anos, atleta, com histórico de lesão de manguito rotador tratada cirurgicamente, lesão cicatrizada, sem sinais de processo inflamatório, edema, dor ou incapacidade funcional. Então, esse meu paciente ele já passou por todo o processo de tratamento, né, fisioterapêutico, pós-operatório, teve uma lesão de manguito rotador. Então, o que eu vou fazer com ele? Vou começar a trabalhar fortalecimento, né? Já acessou, ó, vamos interpretar aí. O paciente fez a cirurgia, a lesão já está cicatrizada, já está curada, não tem sinal de processo inflamatório, então eu não preciso trabalhar nada anti-inflamatório com ele, não tem edema, não tem necessidade de eu colocar gelo, por exemplo, né? Calor, enfim. Não tem dor, então eu não vou usar TNS. E não tem incapacidade funcional também, né? Então ele se movimenta, ele tem amplitude, ele tem movimento. O que eu vou começar a fazer com esse paciente? O que me resta fazer com ele é trabalhar fortalecimento muscular, né? Então como que eu vou trabalhar esse fortalecimento com ele? Não tem dor, não tem processo inflamatório, não tem edema, a lesão está cicatrizada, tem necessidade e ele tem movimento, ele tem amplitude de movimento, ó, não tem incapacidade funcional. Tem necessidade de trabalhar com isometria com ele? Beleza, se o meu objetivo for ganhar força muscular, sim, tá? Mas se o meu paciente é atleta, ó, né, provavelmente um competidor, nesse caso aí de alguma coisa, né, eu preciso ganhar força com ele, preciso ganhar potência, eu preciso ganhar agilidade, eu preciso ganhar propriocepção, né? Então é mais interessante que eu trabalhe com exercício isotônico com ele, na verdade intercalando os dois, né? Vou trabalhar manguito rotador, né? Vou trabalhar toda a musculatura do ombro, movimentos de adução, de abdução, movimentos de rotação interna e rotação externa do ombro, flexão e extensão, né? Posso trabalhar tudo isso aí com ele. Ainda manguito rotador, tá? Rotação externa, beleza? Vamos lá, ó, com isometria. Segurou, trabalhando direito, tá? Levou, fez a rotação externa, ó, da cabeça do húmero, manteve. 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Isometria. Vai de novo. Segurou, relaxa. Tá? Vou trabalhar com isotônico nesse caso. Vou e volta o movimento, ó. Foi, volta, segura a volta. Foi, concentra na volta, ó. Não deixa vir de uma vez, tá? Não deixa fazer isso, ó. Ó. Não deixa, tá? Vai lesionar, vai machucar. Beleza? Flexão do ombro, mesma coisa, ó. Pra frente, né? Vou apoiar de uma maneira mais confortável. Sobe, ó. Flexionou o ombro, retorna. Isométrico, tá? Foi, segurou, retorna. Isotônico. Foi, concentra a volta. Foi de novo, concentra o retorno, né, para a posição inicial. Beleza? Então, quando eu tenho um exercício isométrico, eu tenho trabalho articular, eu tenho a articulação se movimentando. Quando eu tenho um exercício isométrico, eu tenho a articulação paradinha, né? Foi, fez o movimento, segurou, relaxou. Quando eu tenho um isotônico, eu tenho trabalho articular, eu tenho articulação movimentando, tá? Então é essa diferença aí, beleza? Ombro, então, abdução, né? Exercício de abdução, eu posso fazer também de adução, né? Só que eu vou fazer diferente, eu vou prender meu elástico lá em cima, né? Uma janela, enfim, se eu tiver um espaldar, melhor ainda. Vou prender ele lá em cima, tá? E vou fazer um movimento de abdução. Ó, que legal, posso trabalhar dessa maneira também, ó. Eu tinha pensado nisso. Por isso que eu falo que a questão da fisioterapia é muita adaptação, tá, dos exercícios. A gente trabalha com o que a gente tem de ferramenta, né? Se eu só tenho
um elástico, você só tem um TheraBand, eu vou começar a improvisar os exercícios. Olha que legal, já trabalhei com abdução, já trabalhei com rotação externa, né? Vou trabalhar com rotação interna do ombro. Vou pegar ele, vou prender lá meu elástico em alguma estrutura e vou fazer um movimento contrário. Eu vou trazer, vou segurar, retornar. Movimento de... Beleza. Abdução, agora eu vou fazer a adução. Ó, acabei de analisar, de ver essa possibilidade. Ó. Posso trazer para cima, ó. Coloquei a resistência lá em cima, minha mão esquerda aqui, e vou trazer para baixo. Ó. Abdução, tá? Deixa eu retornar. Eu acho que lá um pouquinho. Abdução, estou fazendo força para trazer em abdução. Ó. Retorna, segura a volta. Quanto mais alto tiver, melhor, tá? Traz, ó. Abdução, segura, isometria, retorna. Vou trabalhar com isotônico, ó. Mesma coisa, ó. Trouxe, valoriza a volta. Trouxe, segura a volta, tá? Então é o tipo de coisa que a gente vai pegando no dia a dia. A gente improvisa muito com o que a gente tem de ferramenta, tá? Então, a questão de exercício isotônico e isométrico eu acho que ficou beleza, né? Isometria não tem movimento articular. Isometria vai trabalhar o ganho de força muscular, tá? Isotônico, eu tenho trabalho articular. Isotônico, eu vou trabalhar amplitude de movimento, né? Toda a capacidade de contração do músculo, beleza? Pontos contra, então. Falamos dos afavores, né? Dos benefícios e o que a gente tem que ter com relação a cuidados, né? Isométrico, aumenta fluxo, aumenta a circulação, né? Circulação sanguínea, porém, durante a execução do exercício, ele vai interromper temporariamente o aporte sanguíneo, tá? Da musculatura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se o meu paciente tem uma hipertensão, se o meu paciente é cardiopata, se ele tem alguma consideração relacionada a coração, sistema circulatório, é importante que a gente veja, né, que a gente saiba e evite, tá, esse tipo de exercício em isometria, porque pode gerar algum problema para ele depois. Tá? Isotônico, o que eu vou ter de pontos contra, né, o exercício isotônico? Impacto articular, né? Eu tenho sobrecarga na articulação devido ao movimento. Se o meu paciente tem um quadro reumatológico, né, algum processo crônico degenerativo em articulação, né, o exercício isotônico ele pode machucar o paciente, né, a questão de estabilidade, né, articulação, estabilidade do movimento, ela tem que ser bastante enfatizada, né, eu tenho que ter uma consciência corporal muito interessante, muito bacana na realização do exercício isotônico. Então é isso que a gente tem de consideração com relação a esses dois tipos de exercício, tá? E a importância deles. Então, isotônico, amplitude de movimento e trabalhar com toda a capacidade da fibra muscular, toda a capacidade do músculo. Isometria, força muscular, ganho de força muscular, tá? E preserva a articulação. Como não tem trabalho articular, eu não tenho desgaste, eu não tenho sobrecarga na minha articulação. Beleza? Aí você me fala, professor, mas eu não sei como que eu vou trabalhar com esse meu paciente, né? Em exercício isotônico e exercício isométrico para o ombro dele. Beleza, não sabe, mas vamos aprender então, né? Por exemplo, eu quero fortalecer o ombro do meu paciente, o ombro direito, com exercício isométrico em abdução, né? Ó, que legal. Posso usar um TheraBand, né? Um elástico, uma borracha, enfim. Exemplo, tá? Meu paciente pode estar sentado, pode estar em pé, deitado, vai ficar difícil, né? Mas beleza, vamos lá. Calma que vai dar certo. Meu paciente, né? Suponhamos que ele esteja sentado, ó. Estabiliza uma pontinha, né? Do elástico, faz o movimento de abdução do ombro e permanece. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Conseguiu segurar 10 segundos, por exemplo? Retorna para a posição. Fez 10 segundos de contração, faz 20 segundos de relaxamento, perdão. Tá? Então, parte de descanso, né? Vamos dizer assim, vai ser o dobro da atividade do meu paciente. Tá?
Novamente, faço o movimento de novo, mantém, segura, tá? Posso aumentar a amplitude de movimento do meu paciente? Posso também, nada impede. Ó. Se ele consegue ir mais alto, vai mais alto e mantém a abdução. Tá? Isometria. Estou tendo uma contração, ó, da musculatura do ombro e está mantido. Tá? Não estou tendo movimento. Vou trabalhar com exercício isotônico nesse caso. Beleza, o movimento vai ser o mesmo. Tá? Só que daí eu vou ter trabalho na articulação, trabalho contínuo. Ó, abdução, adução. Abdução, adução. Lembra que a gente falou sobre a questão da velocidade, né? Eu preciso ter uma velocidade constante, bacana. Tanto na concêntrica quanto na excêntrica, né? Então, ó, vou fazer o exercício lá, né? Vou fortalecer. Assim? Não, né? Tá errado, ó. Eu preciso concentrar o meu movimento. Eu preciso ter uma consciência do que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá, ó. Subiu, desceu, ó, enfatizando bem a fase de retorno, ó. Que beleza. Então, uma dica para o pessoal que malha, quer ganhar volume muscular, massa muscular, né? Valoriza mais a excêntrica do que a concêntrica, beleza? Então, ó, subiu, segura, 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 segura o retorno, relaxou, subiu, segura o retorno, não deixa aí de uma vez, tá? Não faz isso aqui, ó. Esquece isso aqui, você vai acabar se lesionando, tá? Trabalhe direitinho, ó, devagar, consciência no movimento, beleza? Então, ó, isometria, manteve, isotônico, subiu, voltou, beleza?